Olá galerinha, como vai? Eu sou o professor Maurício Manuel e estou aqui para o nosso primeiro Drops no Enem. Nesse Drops, traremos algumas dicas sobre como as histórias em quadrinhos ou HQs podem servir como ponto de partida para as questões do exame. Para isso, é importante contextualizar a arte, relacionando o seu surgimento e popularização ao contexto social e econômico ao longo da história, mote principal da elaboração de questões no Exame Nacional do Ensino Médio. Fica ligado aí, menino! As histórias em quadrinhos, ou HQs, tiveram início no final do século XIX. O americano Richard Felton foi o autor da primeira história em quadrinhos intitulada The Yellow Kid, o Garoto Amarelo. As HQs usam a linguagem dos quadros, isto é, um tipo de estrutura que mescla desenho e textos circunscritos em quadros sequenciais. Por esse motivo, elas também são chamadas de arte sequencial. O público infanto-juvenil, inicialmente, era o primeiro alvo das histórias em quadrinhos. Os traços dos desenhos, o colorido e o teor de aventura das histórias das HQs dos fins de século XIX e das primeiras décadas de século XX fascinavam as crianças e adolescentes. Dessa época, conhecida como Idade de Ouro dos quadrinhos, destacaram-se Flash Gordon, o viajante do espaço, de Alex Raymond, e Dick Tracy, o detetive, de Chester Gould. E os super-heróis, meu filho? Somente a partir da década de 30, com os reflexos da famigerada crise econômica de 29 e as turbulências políticas que ocorreram ao longo dessa década, muitas empresas, produtoras de histórias em quadrinhos e criadores de personagens passaram a construir as figuras dos super-heróis, como o Superman, que foi criado em 1933. Durante a Segunda Guerra Mundial, outros personagens ganharam destaque e popularidade entre o público dos Estados Unidos. Foi o caso de Capitão América, que conta a história de um super soldado com poderes especiais que tinha o objetivo de auxiliar os Estados Unidos e os países aliados na luta contra as potências do eixo, lideradas à época pela Alemanha de Adolf Hitler. Ao longo da segunda metade do século XX, as histórias em quadrinhos ficaram gradativamente mais sofisticadas, tanto do ponto de vista da elaboração de roteiros, quanto do ponto de vista do desenho, da arte gráfica, da coloração e da qualidade do papel. Há também o romance gráfico, ou graphic novel, que é um gênero de histórias em quadrinhos desenvolvido para um público mais maduro que o infanto-juvenil, que inclui temas polêmicos, conflitos psicológicos e políticos, entre outros. De toda forma, a ampla gama de temas abordados pelas histórias em quadrinhos, somada à grande qualidade artística agregada ao suporte físico das revistas e romances gráficos, faz com que as histórias tornem-se objeto de análise de especialistas em história, geografia, sociologia, semiótica, entre outras disciplinas, além de, consequentemente, também se tornarem objeto de elaboração de questões de vestibulares e, claro, do Exame Nacional do Ensino Médio. É isso aí, galerinha. Muitos outros vídeos sobre assuntos interessantes que caem na prova do Enem estarão aqui no nosso Drops no Enem. Envie sua sugestão e até a próxima.